Comunicação. Comunicação é a coisa mais importante que tem. Por quê? Visualizar a mesma coisa, todo mundo ver a mesma coisa, é muito importante para que a gente possa ter uma comunicação clara e eficiente com todo mundo que está participando daquele processo. Conseguir transmitir a necessidade de você desenvolver algo é muito difícil, porque nós estamos vivendo tempos onde cada um vive numa bolha. Então, essa coordenação e colaboração entre as pessoas, ela respinga na necessidade de uma comunicação mais assertiva, que é muitas vezes a gente não está tendo. E essa comunicação assertiva, ela começa a ser cada vez mais... começa a haver cada vez mais facilitadores para isso, que são os ambientes comuns de dados, que são os CDS. Esses CDS, esses ambientes comuns de dados, eles facilitam o processo de coordenação. Por quê? Porque ele coloca todo mundo visualizando o modelo, todo mundo tomando decisão em cima e cria comunicações mais centralizadas. Mas não adianta nada se aquela empresa não adota o uso do CDE da forma correta. Meu caro prosiante, fica ligado porque hoje tem um assunto que eu quero entender, que é uma parada. Quero entender uma parada, você vai entender isso aqui comigo. O BIM, no setor aéreo, arquitetura, engenharia, construção e operações, mais tecnologia, está desvendando o mistério ou está criando controvérsia? Está ajudando ou está atrapalhando? Fala pra mim aí nos comentários, o BIM está ajudando ou está atrapalhando? Isso é um ponto importante que a gente vai discutir hoje. Eu quero a sua participação. Comenta, compartilha, segue o nosso canal e vamos pro vídeo. Meu caro prosiante, vamos lá. É o seguinte, são três grandes blocos aqui de discussão que eu quero que você enxergue um pouco do caminho e possa criar uma maturidade e raciocínio em cima disso para a gente poder sair do lugar. Tá? Primeiro, obstáculos culturais e humanos. Então, todo o processo tecnológico ele vai passar por isso. Segundo, questões tecnológicas e financeiras. Terceiro, questões de coordenação e colaboração. Eu queria chamar a sua atenção para esses três itens, por quê? Porque é muito comum o ser humano ter o quê? Resistência à mudança. Para destravar novos caminhos, cara, tem que superar a resistência à mudança. E a resistência à mudança ela vai acontecer em qualquer organização que existir. Toda empresa ela já está organizada de um jeito. Todo ser humano já está organizado de um jeito. Quando você vem com um processo inovador, quando você vem com uma mudança, vai acontecer resistência naquela empresa. Vai acontecer resistência com aquelas pessoas. É natural que aconteça. E como que a gente faz um movimento para otimizar isso? Conscientização, entendimento. Então, assim, para a gente conseguir aumentar a adesão e reduzir a resistência, primeiro a gente vem com uma estratégia de borda-centro. Então você convence primeiro do processo de uso e da necessidade da construção virtual das bordas. Essa conscientização, ela revela segredos por trás da falta de compreensão sobre os benefícios tangíveis do BIM. É difícil você tangibilizar o benefício de uma tecnologia quando ela está no início, como agora. Início, coisa nenhuma, porque o BIM é de 1984, 86, desde 1970 tinha nego falando sobre coisas que foram remontando e chegaram no BIM. BIM antigo, mas não é velho. Só que hoje nós temos essa visão sobre a necessidade da construção virtual sendo adotada em larga escala, só que ainda falta clareza sobre os benefícios tangíveis. E por que falta clareza? Porque é difícil tangibilizar. Se fosse fácil, a gente não estava tendo dúvidas sobre esse processo. Por quê? Porque existe também a necessidade clara de profissionais qualificados nesse setor. O setor AECO-TEC. Tecnologia para a construção virtual é muito importante que a gente tenha uma qualificação profissional.
A verdade sobre essa escassez é que existem necessidades estratégicas para superar esses desafios. Então todo mundo está ali falando de adequação, atualização, só que você tem uma atualização que demora 1 ano para você conseguir desempenhar uma função bem, 2 anos, 3 anos, e o tempo está passando, a inteligência artificial está chegando, então precisa encurtar esse tempo de aprendizado. São muitos desafios que a gente tem que fazer dentro do processo de implantação de uma tecnologia nova. Aí você vem com desafios também que estão relacionados à tecnologia e finanças. Por quê? Porque o investimento, ele tem um investimento inicial elevado. Então assim, o cara não tinha nada, a empresa não tinha nada, a construção não tinha nada. Aí da noite para o dia surgiu uma tecnologia que promete e que tem capacidade de integrar, que tem capacidade de entregar grandes soluções e um aumento significativo de resultado dentro da construtora. Só que antes ele não tinha nada. Então o apavoro, a vontade, tudo faz com que o investimento fica caro, existe um investimento para ser feito e ele trava. E aí, o que acontece? Nós precisamos ter um planejamento de implantação, porque nós não estamos falando de uma tecnologia que da noite para o dia ela vira a chave dentro da consultora, dentro da incorporadora, dentro do grande grupo de varejo, dentro do grupo de farmácia. Não é assim. Não é um clicar no botão. É um processo de desenvolvimento tecnológico que envolve cultura, envolve tecnologia, envolve um planejamento. Então, com esse plano de transformação digital, com esse plano de implantação, é possível você destravar esse processo. Por quê? Porque aí você cria um investimento de curto, médio e longo prazo. Você projeta esse crescimento. Só que as pessoas querem resultado a curto prazo e aí a coisa vai pro beleléu ou fica muito caro. Padrões, né? Hoje em dia a gente vive uma necessidade de padronização muito grande. Essa necessidade de padronização, ela vem forte desde a nomenclatura do arquivo até a padronização de parâmetros que vão ser usados. Só que eu defendo o seguinte, você tem que ter limites ali tangíveis dentro do processo para você não pedir tudo e ficar sem nada. E muitas vezes isso acontece e frustra o processo de implantação dele. Por isso que eu falo, às vezes o BIM está sendo implantado numa determinada empresa e a sensação que passa é que ele não está andando, ele não está avançando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, dada a experiência que a gente tem em muitas implantações em empresas de grande porte, a gente percebe o seguinte, falta querer menos para conseguir mais. Às vezes, restringir o que vai ser feito em relação à informação vai te dar um resultado muito maior. E esse tipo de decisão a gente tem tomado rumos em implantações grandes e complexas tem dado muito certo, porque a gente restringe a necessidade de informação e trata ela com inteligência artificial, que é um facilitador desse processo. Por outro lado, vem a terceira questão, que é de coordenação e colaboração de projetos. Pessoal, comunicação. Comunicação é a coisa mais importante que tem. Por quê? Visualizar a mesma coisa, todo mundo vê a mesma coisa, é muito importante para que a gente possa ter uma comunicação clara e eficiente com todo mundo que está participando daquele processo. Conseguir transmitir a necessidade de você desenvolver algo é muito difícil, porque nós estamos vivendo tempos onde cada um vive numa bolha. Então, essa coordenação e colaboração entre as pessoas, ela respinga na necessidade de uma comunicação mais assertiva, que é muitas vezes a gente não está tendo. E essa comunicação assertiva, ela começa a ser cada vez mais... começa a haver cada vez mais facilitadores para isso, que são os ambientes comuns de dados, que são os CDS. Esses ambientes comuns de dados, eles facilitam o processo de coordenação. Por quê? Porque ele coloca todo mundo visualizando o modelo, todo mundo tomando decisões e cria comunicações mais centralizadas. Mas não adianta nada se aquela empresa não adota o uso do CDE da forma. Por quê? Porque as pessoas começam a comunicar em paralelo com um monte de lugar ao mesmo tempo, isso prejudica o acesso à informação. Então, centralizar a informação é a chave para melhorar a coordenação e colaboração de projetos. E esses 3 pontos que eu citei aqui, eles fecham um pouco desse processo. O BIM está ajudando ou está atrapalhando a empresa que você está? Você que vai entrar, vai começar a implantar,
Como que você vai digerir toda essa quantidade de informações? É continuar acompanhando o canal aqui do Prosatec. A gente vai desvendando esses mistérios. Eu tentei clarear um pouco sobre o processo de implantação, porque o BIM está passando por uma visão ali e tem uma expectativa muito alta em relação a isso, e a tecnologia tem capacidade de cumprir isso de uma forma exímia, tem cases de sucesso brilhantes no Brasil, produzidos por nós, produzidos por vários especialistas. Porém, você tem entraves no processo que a gente aprofundou um pouco aqui, colocou um pouco na superficialidade para você entender o seguinte: existe uma capacidade muito grande de alcançar resultados extraordinários utilizando a tecnologia, porém, nós temos ali uma necessidade muito clara, obstáculos claros que a gente destrinchou aqui, que você precisa dar sua atenção, meu caro prosseante, antes de você sair de qualquer forma atropelando as coisas. Beleza? Compartilhe, comente, diga o que você achou desse vídeo, coloque aí nos comentários e até a próxima. Valeu!